Olá, eu leio Efésios capítulo 4, versos 11 em diante, dizem assim: E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. O que é a igreja, senão o corpo de Cristo? Cada vez mais nós vemos pesquisas que apontam que um dos movimentos religiosos que mais crescem no mundo e no nosso país são os chamados desigrejados. Aqueles que já não pertencem mais a uma igreja. Aqueles que dizem crer em Deus, seguir Jesus, mas não querem mais frequentar um ambiente religioso. Os sem igreja, os desigrejados, ou até mesmo aqueles movimentos pós-denominacionais que se reúnem, mas que não pertencem a nenhuma denominação estabelecida, entendem que a igreja é um lugar onde não mais vêm representadas os interesses de Cristo. A definição bíblica para ser igreja é ser o corpo de Cristo, a manifestação primeira de Cristo e do reino desse Cristo nesse mundo e nessa sociedade desorientada. Talvez o fato de se perder o sentido do que é ser igreja é o que tem feito muitas pessoas confusas dizerem que seguem a Cristo, mas sem precisar de vínculos religiosos ou de congregar em uma comunidade. Acontece que o reino de Deus se manifesta de maneira coletiva. O Evangelho diz que o reino de Deus chegou, o reino de Deus está entre nós. E existe uma tensão nos evangelhos que nós chamamos do já agora, mas não ainda. Ou seja, o reino de Deus já chegou, mas ainda não se estabeleceu. Antes que ele venha e estabeleça de fato o seu reino aqui, nós, cristãos que dizemos seguidores de Cristo, já podemos viver na lógica do reino de Deus aqui. E essa lógica do reino de Deus precisa ser manifestada para cada vez mais pessoas, para que mais pessoas possam perceber que os interesses de César não interessam a nós cristãos e que os interesses do Cristo e do reino de Deus interagem em uma lógica que retroage às lógicas desorientadas da sociedade contemporânea que vivemos, ou as lógicas de mercado, ou aos interesses do reino daqui. Enquanto nós vemos cada vez mais modelos de sociedades que parecem não funcionar, é na comunidade do Cristo ressurreto, é na igreja, é no corpo de Cristo que nós cristãos podemos revelar para essa sociedade uma alternativa de reino, um outro jeito de viver comunidade, um outro jeito de ser coletivo. Acontece que o reino de Deus não se manifesta de maneira individual, ele se manifesta de maneira coletiva. Logo, cada igreja existe para propor aos seus circunstantes uma lógica diferente de reino, onde não domina a opressão, onde não domina o controle, onde não domina as desigualdades, onde o reino da justiça, da paz e alegria imperam, e onde se estabelece esse reino, essa comunidade de crentes, as mazelas da sociedade que nos cercam, circunstantes a essa comunidade, retroagem. Retroagem porque a presença do corpo de Cristo precisa fazer retroagir todo tipo de injustiça, precisa fazer dirimir todo tipo de desigualdade, precisa fazer com que se acabe a intolerância em relação ao contraditório, ao diferente. Isso tudo acontece dentro da lógica do reino de Deus, mas isso se revela e manifesta à sociedade a partir das comunidades locais do Cristo ressurreto. E o que são essas comunidades locais? São a igreja de Cristo. Sabe, a igreja não existe para fazer culto de sábado, quarta ou domingo. A igreja não existe para ficar com um clube de pessoas discutindo quem é que vai ser o líder, o chefe, o ancião ou o eleito como responsável pela comunidade. A igreja não existe para ficar brigando com que roupa que pode ir lá na frente cantar, falar ou pregar. A igreja não existe para isso. A igreja existe com um propósito de revelar uma nova forma de ser sociedade. Isso só acontece no coletivo, isso só acontece no relacional.
Isso só acontece quando nós buscamos promover em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça do seu reino, que é uma justiça relacional, que é uma justiça, por que não dizer, social. E isso se dá a partir de uma sociedade exemplo. Que sociedade exemplo seria essa? Seria o corpo de Cristo manifesto na sua igreja. Eu creio que muitas pessoas que têm abandonado a igreja e tentado uma vida solo com Deus, não estão desamparadas do amor ou da proteção dele, mas estão perdendo a grande oportunidade de manifestar para esse mundo que o reino de Deus já chegou e de apresentar em comunidade o que é a lógica do reino de Deus e como a justiça impera onde Deus habita. E Deus habita quando nós estamos reunidos, porque igreja não é esse lugar. Igreja é a reunião de pessoas que são Cristos aqui nesse mundo. Quando os Cristos se encontram aqui, esse aqui vira a casa de Deus. Esse lugar vira a casa de Deus. Esse lugar está vazio, mas não está parado. Porque tem muita gente voluntária trabalhando e realizando coisas para atender as comunidades circunstantes que estão vivendo talvez em situação de vulnerabilidade maior. Nesse momento que eu falo aqui, tem pessoas preparando máscaras e alimento para distribuição. Isso é igreja. E você pode fazer parte. E você pode pertencer. E você pode colaborar para manifestar o reino de Deus para mais pessoas. Deus abençoe você.